que se escreve, tudo que se fala é gravado, tá bom? Então, a partir desse momento, primeiro ano A, B e C, sejam bem-vindos à aula de Biologia e Química. Nessa aula, a gente vai estudar um pouco sobre os métodos anticoncepcionais na biologia e balanceamento químico na química, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula com o nosso material aqui didático das lousas digitais, que a gente acabou de comentar com vocês, né? Nesse material didático, então, o link para acessar esse material eu já coloquei para vocês aí no chat, tá bem? Então, nós estamos no terceiro bimestre, né? Essa aula vai estar disponível no nosso canal da Biologia, e nós vamos discutir um pouco hoje sobre os métodos anticoncepcionais e as correlações com a fisiologia. A habilidade de hoje é reconhecer práticas sexuais que envolvam risco de gravidez, identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade, tá bom? Bom, então, os métodos contraceptivos, é necessário, é essencial, o conhecimento do funcionamento, sua eficácia, vantagens e desvantagens. Gente, vamos esclarecer aqui uma questão importante. Primeiro, nós não vamos tomar juízos de valores, tá bom? Nós vamos falar aqui de moral, vamos falar apenas da parte de ciências e de biologia, tá? Então, para ficar bem claro, olha, toda relação sexual, do ponto de vista biológico, ela tem por finalidade a reprodução, tá? Porque todo mecanismo biológico evoluiu, né, para garantir a reprodução. Por que isso? Para manter a espécie. Então, todos os seres vivos têm mecanismo reprodutivo, que são mecanismos que, pelo ponto de vista biológico e evolutivo, estão funcionando muito bem, obrigado. Porque senão estaríamos extintos, né? Então, a reprodução, de um ponto de vista biológico, ele é essencial para manter uma espécie viva, né? Então, toda e qualquer relação sexual, ela tem objetivo de reprodução, tá? Todas as espécies são assim. Agora, a espécie humana, por uma questão comportamental, de cultura, né, ela tem relações sexuais que não visam a reprodução, tá bom? Vamos chamar aqui de recriação, tá bem? Mas isso não existe em outras espécies, não até o momento conhecido, né? Então, quando tem uma relação sexual, essa relação sexual, de um ponto de vista biológico, ela vai levar a mecanismo reprodutivo. O homem, por uma questão social, desenvolveu métodos contraceptivos que vão evitar uma gravidez indesejada, tá bom? Mas que fique bem claro que nenhum método desse aqui é 100% eficaz. Ele vai diminuir o risco de uma gravidez indesejada, tá? Mas a única forma 100% segura de não haver uma gravidez é não haver uma relação sexual, bem? É importante que vocês tenham conhecimento de como funcionam esses métodos, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, para que não haja nenhuma dúvida, né, nesse sentido, para aqueles que resolveram também iniciar a sua vida sexual, tenham conhecimento para trabalhar melhor essa questão de sexualidade, tá bom? Então, os métodos contraceptivos, aqueles que evitam a gravidez, são divididos em 5 grupos: comportamentais, barreiras, intrauterino, contracepção hormonal e contracepção cirúrgica, que é um método definitivo, tá? Bom, então, quais são os métodos comportamentais? Tabelinha, temperatura, muco cervical e ejaculação extravaginal, chamado de coito interrompido, tá bom?
Esses métodos são bastante discutidos na literatura por sua ineficácia, tá? Então, ele tem uma probabilidade muito grande de ocorrer a gravidez. Tá bem? O método da tabelinha, ele é um método que leva em consideração o dia provável da ovulação, ou seja, o dia provável que a mulher vai eliminar o seu ovócito. A palavra provável aqui, ó, é bastante interessante, porque realmente é provável. Podem ocorrer diversos fatores que podem adiar ou antecipar essa data provável. E aí, ó, já era. Bom? Outra questão, da temperatura basal. Durante o período, no ciclo, né, da mulher, a menina, da mulher, existe uma variação de temperatura muito sutil, tá bem? E essa variação, então, pode ser acompanhada pela mulher, e então indicaria o momento dela do seu período fértil. Gente, preciso nem falar, né? Variação de temperatura nossa do dia a dia. Então, nós vemos o Brasil, um país que é quente, tá? Se a mulher está com um princípio febril, também a temperatura vai variar. Então, isso aqui é realmente bastante discutido, tá? E esse muco cervical aqui, o que ele fala? Esse muco cervical, na verdade, é o seguinte, gente. Quando a mulher está para ovular, esse muco que está tampando o seu colo do útero, ele começa a se desmanchar. O que é esse muco? É uma secreção que tampa realmente a entrada do colo do útero para evitar que bactérias, fungos, aquelas coisas entram lá dentro, né? Então, o que acontece? Quando está chegando nesse período ovulatório, esse muco realmente se desprende. Então a mulher percebe esse muco e ela começa a entender que ela está entrando no período ovulatório, o período que ela vai, então, liberar o seu ovócito. Começam os problemas, né, gente? Como que ela vai perceber esse muco cervical? Se o ambiente do canal vaginal é um canal úmido, se o ambiente do canal vaginal tem outros tipos de muco, mesmo aqueles liberados de forma natural ali do canal. Existe também a possibilidade também de uma infecção. A mulher pode apresentar uma infecção. A mulher pode apresentar também, por exemplo, restos, né, de outras relações sexuais que ela teve. Pode também estar ali presente. Então, existe sim o princípio biológico do muco cervical, que está no colo do útero, mas perceber esse muco e associar ele à reprodução é muito difícil mesmo. Então, a eficácia desses métodos comportamentais aqui é muito baixa, tá? Apesar de algumas pessoas usarem, ela é muito baixa. E o coito interrompido? Foi usado e é usado muito até hoje, viu, gente? Então, antes do homem, né, ejacular o seu material reprodutivo, ele retira, então, o seu órgão copulador do canal vaginal. E aí, ele não coloca, né, ele não deposita esse material do canal vaginal da mulher, então ele, teoricamente, não teria possibilidade de ter uma concepção. Problemas aí. Primeiro, quando se inicia uma relação sexual, o homem, ele começa já a eliminar as células reprodutivas, tá? Então, começou a relação sexual, ele começa a eliminar as células reprodutivas. No final da relação sexual, no clímax da relação sexual, ele vai eliminar uma maior quantidade de células reprodutivas. Isso não quer dizer que antes ele não eliminou, tá bem? No final, ele pode eliminar até 250 milhões de espermatozoides, mas ele pode eliminar 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos antes. Precisa de apenas uma célula para fecundar o ovócito. É claro que a probabilidade de nascer uma criança de uma relação sexual no início, que tem 1, 2, 3 espermatozoides, é menor do que no clímax com 250 milhões. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer, tá?
Lembrando que as espécies evoluíram a relação sexual para a reprodução, tá? Bom, então aqui nós temos os métodos comportamentais e, como eu já falei para vocês, né, a eficácia muito baixa desses métodos, tá bem? E isso quando a pessoa, né, gente, faz tudo direitinho, tá? Fora os erros que acontecem aí. Bom, e os métodos de barreira, a famosa camisinha, né, o preservativo masculino e o feminino. Gente, quem, né, decidiu, do seu ponto de vista aí, cultural, começar a sua vida sexual, deve entender o seguinte: não existe a possibilidade, tá, de uma relação sexual sem preservativo. Por quê? Você tem que pensar não somente na contracepção, ou seja, não somente em evitar, né, uma gravidez, mas você também precisa evitar as infecções, tá, sexualmente transmissíveis. Mudou essa nomenclatura aqui, tá? Meu teclado não está muito bom, não. Bom, então, vou colocar aqui, ó, infecções sexualmente transmissíveis. É um novo nome, porque doença, né? Ela quer dizer que quando você contrai esses patógenos, você, então, já estaria doente. Na verdade, você pode contrair um patógeno e não necessariamente desenvolver a doença naquele momento. Pode desenvolver em outro momento. Por isso, o nome doença foi substituído por infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Por que é importante a gente usar preservativo em toda relação sexual? Primeiro, gente, doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, às vezes não são vistas a olho nu, né? Então, na hora da relação sexual, você não consegue avaliar se seu parceiro está doente, está com algum patógeno ou não, tá? Aquela história, prova de amor, não sei o quê. Gente, isso não existe, tá? O que existe é estar consciente da prevenção. E qual é a prevenção? Nunca ter relação sexual sem o preservativo, tá? Nunca. Porque além de você evitar a gravidez não desejada, você evita principalmente doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? As infecções têm tratamento, inclusive o vírus do HIV também tem tratamento, mas são doenças, são patógenos, trazem comprometimento à saúde da pessoa, né? Então, não existe isso de prova de amor, etc, 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 tá bom? Existe o preservativo masculino, que é muito mais difundido, muito mais fácil, né, de ser colocado, tá? Tem um manual no preservativo, na internet tem um monte de manual mostrando sobre isso. Também um preservativo feminino, tá? Também existem manuais também, é um pouco mais difícil, né, de ser utilizado, mas também é eficaz, tá bom? Tanto a menina, tanto o parceiro masculino como o parceiro feminino, né, as relações sexuais, todos os parceiros, vamos chamar assim, para ficar mais certo, né, os parceiros que estão envolvidos em uma relação sexual devem se preocupar com a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, qualquer relação sexual deve ter o uso do preservativo masculino. Isso é difundido pela Organização Mundial de Saúde. Não estamos aqui entrando em nenhuma questão moral, tá, gente? Só realmente de um ponto de vista de saúde pública, tá? Bom, métodos de barreira também existem outros, né? E esses aqui não são métodos que vão proteger sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá bem? Esses aqui, eles só vão proteger para uma gravidez indesejada, tá? Esses daqui não. Esses daqui, eles vão ajudar também a prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Agora, esses daqui só vão prevenir a gravidez, tá bem?
Primeiro, nós temos aqui o diafragma, ele foi muito usado nos Estados Unidos, tá, gente? Ele é um anel flexível que ele é colocado no colo do útero da mulher, ele deve ser colocado antes da relação sexual, bem? Depois da relação sexual, você deve colocar um espermicida para matar os espermatozoides que estão ali, e só depois, então, retirar aquele material, tá? E aquele diafragma, ele deve ser removido pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas, para evitar infecções, tá bem? O certo é ele ficar apenas 6 horas, tá bem? Mas você pode tirar ele 24 horas depois, desde que você use o espermicida, para que você mate o espermatozoide. Você pode retirar, e se tiver algum espermatozoide ali vivo, ele pode promover, então, a gravidez. Problemas aqui. Primeiro, colocar o diafragma. Segundo, usar o espermicida. Terceiro, gente, o mais problemático, tem que ser inserido antes da relação sexual. Aliás, um tempo antes, tá, gente? Um tempo antes. Problemas, né? Tem que ser uma relação sexual extremamente planejada, tá bom? O espermicida, ele é usado com outros métodos de barreira, principalmente o diafragma. Problemas com o espermicida causam reação alérgica, tá? O espermicida pode ser colocado na vagina 15 minutos antes da relação sexual. Eles podem ser em forma de geleia, creme, comprimido, ou mesmo espumas. Os mais normais mesmo são mais creme, tá? Eles são colocados quando a mulher já colocou o diafragma. Então, a mulher coloca o diafragma, coloca o espermicida, ou ela coloca o diafragma, tem relação sexual, depois o espermicida, porque geralmente falam que o espermicida, antes da relação sexual, aumenta mais a probabilidade de reação alérgica para algumas mulheres. Então, esse diafragma e o espermicida são usados de forma conjunta. Bem? Só previne a gravidez, tá? Um outro dispositivo intrauterino, que é o DIU, também é um método anticoncepcional muito utilizado, tá? Hoje ele evoluiu muito, o DIU tem uma mudança significativa na sua formação, né? Antigamente a gente tinha um DIU que ele era muito complicado de ser utilizado, porque ele causava muita inflamação. Hoje, com o uso do cobre, melhorou bastante essa questão, tá? Mas ele precisa ser colocado por um médico, ele pode ficar ali até 2 anos, dependendo da fisiologia da mulher, né? E ele precisa ter um acompanhamento ao longo do período que ele vai ficar ali, tá? Para evitar que a mulher desenvolva doenças relacionadas a infecções, por exemplo, tá? Mas ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente porque ele tem uma quantidade hormonal também. E a probabilidade, né, de ele evitar a gravidez, olha, é bem alta, 99,2%, e o hormonal, 99,90%. Qual a diferença de um para outro? É que esse aqui, como o nome já diz, ele tem hormônios, tá? Alguns trabalhos mostram o uso de dispositivo intrauterino para tratar também algumas questões hormonais. Tem alguns trabalhos mostrando sobre isso, mas são muito recentes, e a gente não tem muitos dados em relação a isso, tá? O DIU, ele é muito utilizado porque o médico coloca e a mulher não esquece de usar o método anticoncepcional. Por quê? Porque quando você fala, né, nos métodos contraceptivos orais, eles são ótimos, eles têm uma eficácia muito boa, eles têm uma eficácia acima de 90%, alguns até de 99%. O problema é a mulher esquecer de tomar. Então, a pílula contraceptiva oral, ela pode ser combinada com 2 hormônios ou um hormônio só, tá? Só que a mulher precisa tomar esse remédio todos os dias, de acordo aqui com a sua cartela, no mesmo horário.
Se a mulher trocar de horário, os hormônios já ficam meio doido lá, as suas concentrações. Então, isso pode levar a uma gravidez. Bom? Eles têm a finalidade de evitar a ovulação, por isso eles evitam a gravidez, né? Só que ele também tem uns probleminhas aqui. Eles têm muito efeito colateral e algumas mulheres não acabam tolerando a pílula oral. Principalmente os efeitos colaterais estão relacionados muito ao desenvolvimento de cânceres, então alguns trabalhos mostram sobre isso, tá? Problemas também circulatórios, e aí você tem também questão da pressão arterial, que pode se elevar. Não é indicado se a mulher tem histórico de câncer de mama, fígado, ou câncer no endométrio na família, bem? E o principal, gente, só pode tomar a pílula se tiver um acompanhamento médico. Ah, minha colega usa o anticoncepcional X e dá super certo para ela, eu vou tomar também. Não, tá? Cada um é cada um. Existe também o tratamento com anticoncepcionais quando a mulher tem cólicas muito grandes, quando tem um fluxo menstrual que não está correto, mas tudo isso tem que ter um acompanhamento médico mediante exames. Então, o que serve para uma não serve para outra. Simplesmente isso, tá bom? Existe também o método hormonal injetável, também precisa de um acompanhamento médico muito seguro, tá? Por quê? Porque esse contraceptivo injetável, os efeitos colaterais dele, ó, são até maiores, tá bom? Por quê? Porque você administra uma vez por mês ou 3 meses. Aqui não. Tomou uma pílula, fez muito mal, você pode parar e não ter relação, é claro, porque você vai ter que engravidar, né? Mas você parou aquele hormônio. Agora aqui não, aqui uma vez só. Então, né, tem que ser bem acompanhado, tá bom? Existe também o anel vaginal, né, que é um anel colocado durante 3 semanas, na 4ª semana, depois é removido, tá? Ele tem um diâmetro de 54 milímetros, ele também contém hormônios que são absorvidos pela circulação. Mais uma vez, o anel vaginal não protege de infecções sexualmente transmissíveis, tá, gente? Ele é um método contraceptivo que não pode ser utilizado por mulheres que apresentam históricos de problema de circulação, tá? Que apresentam também alguns problemas de doenças vasculares, que podem levar o derrame, o famoso acidente vascular cerebral, e nenhum problema cardíaco, tá bom? Então, o anel vaginal, ele tem que ser utilizado com muito mais cautela do que quando você leva em conta esses outros métodos aqui. Precisa também de um acompanhamento, tá? Do médico, é também um ato médico isso aqui, tá bom? Os adesivos hoje são muito difundidos, né? Também são muito utilizados. A eficácia deles é boa, mas as contraindicações também, ó, são as mesmas aqui, tá bom? Ele deve ser utilizado por 21 dias, depois ele é retirado, e aí tem os procedimentos para colocar, dependendo do que você está utilizando e qual é também a finalidade. Lembrando que esse hormônio também pode ser utilizado na regulamentação do fluxo, né? Principalmente para tratar de cólicas, por exemplo, tá bem? Cistos ovarianos, já é tratado com outros medicamentos que agem nos receptores de insulina do ovário, tá? Isso aqui é para regular fluxos de menstruação e, consequentemente, também os hormônios, tá bem? Ovário policístico já não se trata mais com isso aqui. Na maioria das vezes, se faz um tratamento com medicamentos que vão trabalhar nos receptores de insulina do ovário. O ovário tem muito receptor de insulina, viu, gente? Muito. Então, se usa medicamento para o controle da glicemia, para controlar o cisto ovariano, tá? Cloridados de metformina é um tratamento padrão, tá bom? Bom, então, hoje também muito falado, né, gente, a contracepção de emergência, a pílula no dia seguinte,
Então, a mulher tem uma relação sexual, ela não foi protegida, tá? E aí ela resolve, então, no dia seguinte, como diz no dia seguinte, evitar a gravidez. Então, ela toma uma pílula que tem uma quantidade de hormônio horrorosa, tem um monte de efeito colateral, tá? E esses hormônios, então, vão evitar que ela continue no ciclo dela para chegar até a ovulação. Ok? Problema. Primeiro, a pílula do dia seguinte, gente, não é aborto, tá? Ela vai evitar que ocorra uma ovulação. Como que ela vai fazer isso, professora? Vai colocar uma quantidade enorme de hormônio, dependendo do tipo de pílula, tá? Dependendo do tipo aqui, ó. Tem uma que é combinada e tem uma que é isolada, tá bem? Pílula do dia seguinte, a eficácia dela é até 24 horas de 95%. A cada 100 tentativas, 5 falham, tá? Ah, de 25 horas, 72 horas, 82%. A cada 100 tentativas, 8 falham. Ah, eu esqueci. Ah, depois de 72 horas nós brigamos, vou tomar a pílula no dia seguinte, né? A tal da prova do amor. Ah, diminuiu para 63%. Tá bom, gente? Então, assim, a pílula do dia seguinte é uma contracepção de emergência, não é uma contracepção para ser usada toda vez, todo dia, nem deve ser, né, gente? Que tem uma carga hormonal muito grande, consequentemente pode levar a um efeito colateral enorme, problema sério para a mulher, se ela ficar usando isso aqui como diário, né, gente? O que tem que esclarecer é o seguinte: entrou para a vida sexual, lembrem-se, a reprodução é prioridade do organismo. A relação sexual visa a reprodução. O homem desenvolveu métodos de contracepção, métodos que vai ajudar, tá, a evitar, a diminuir a probabilidade de uma gravidez. Não vai zerar, diminuir a probabilidade. Então, você pode ter uma relação sexual sem contracepção, você vai tomar o método, vai usar um método, né? Você vai diminuir a probabilidade de ter uma concepção. Você não vai zerar a probabilidade. Qual é a forma de zerar a probabilidade? Não ter relação sexual. Na espécie humana não tem partenogênese, tá? Então, não tem o óvulo como desenvolver sozinho, né, gente? Então, e também não tem autofecundação. Então, se você não tem relação sexual, não tem concepção. Agora, como aquela pessoa, né, decide ter relação sexual, ela tem que ter em sua mente que sim, uma probabilidade de ter uma gravidez vai ocorrer. Ela vai usar métodos que vão diminuir essa probabilidade, não zerar. E outra coisa importante é se lembrar das infecções sexualmente transmissíveis, que são doenças sérias que têm tratamento, sim, mas são doenças, por exemplo, do HIV, que são crônicas, tá? Existem muitos casos também de sífilis hoje em dia. Por isso, quem decide culturalmente entrar na vida sexual deve, então, nunca esquecer do preservativo masculino. Muitos me perguntam, então eu vou associar o uso do preservativo e da pílula. Vou aumentar, então, a minha contracepção. Cuidado, gente. Ah, mas eu vou usar aquele que a minha colega passou. Ela está usando, está muito bem. Cuidado. Sempre procura uma ajuda médica, tá bom? Receita de anticoncepcionais é um ato médico. Procura um especialista na área, um ginecologista, conversa. É necessário fazer alguns exames para saber qual é a sua fisiologia, sobre a sua, como é que é a sua família, né, se existe câncer na sua família, como é que é, tem que ter um histórico, tem que conversar com a pessoa, tem a questão da idade também, que vai influenciar nesses efeitos colaterais aqui, tá? Então, gente, relação sexual tem que ter responsabilidade, tá bom? Pode ser aí que os meios de comunicação, que as propagandas não falem sobre isso,
Mas, biologicamente, sem juízo de moral, é assim, tá? Tem que ter responsabilidade, porque vai, sim, ter a possibilidade de uma gravidez, sim, existem riscos de doença, tudo isso tem que ser levado em conta para ser feito de forma adequada, né, e consciente, tá bom? Converse com a família também, viu, gente? É muito importante também conversar com a família sobre isso, tá bom? Existe uma contracepção cirúrgica, e aí é para sempre, viu, gente? A laqueadura, ou ligadura tubária, né, é nas tubas uterinas que acontece a concepção. Então, o que se faz? Se liga essas tubas uterinas, amarra, né, uma tuba, um canal, um tubo, tá? Amarra essas tubas, né, dá um nó, corta esse nó. E aí a mulher não vai conseguir mais engravidar para a vida toda. Por isso a legislação brasileira ela é bem rígida nisso. Tem que ter uma certa idade, tem que já ter filhos, tem que assinar termo, é um monte de coisa para que a mulher tenha certeza final que ela não vai ter mais filho, tá? Além de ser uma cirurgia complexa, bem? A vasectomia é uma cirurgia masculina que evita, né, que o espermatozoide, que é produzido no testículo, chegue até ao órgão copulador, né? Então, ele corta esse canal deferente, e o homem continua produzindo espermatozoide, só que ele não consegue sair do testículo para chegar até a ejaculação. É também definitivo, tá? Apesar de alguns trabalhos mostrarem que é possível fazer uma religação, aquela coisa toda, mas fica muito difícil ser eficaz, tá bom? Então, esses 2 métodos aqui, é quando o homem ou a mulher decidiu realmente que não vão querer mais ser pais biológicos, né, gente? Pais biológicos pode ter adoção depois, tá bem? Bom, e aí começamos com a química, mas antes disso, tem uma pequena interação aqui no nosso canalzinho, aqui rapidinho, tá? Que eu vou... Espera um pouquinho, Sandrinha. Oi. Sandrinha, amor, a Laurinha está perguntando assim, professora, por que o câncer, porque ele, no caso o câncer, ele pode afetar tanto? Minha família tem histórico, o que poderia ocorrer? Tá. No caso do câncer. Você está perguntando sobre os efeitos colaterais, não é isso? Isso, é. Tá. É o seguinte, Laura, existem trabalhos que mostram que o uso de anticoncepcional, como eu já falei para vocês, o anticoncepcional são hormônios, tá bom? O hormônio feminino, o estrogênio, ele controla vários sistemas do corpo, alguns que a gente nem conhece ainda. Mas existem trabalhos que mostram que pessoas que fizeram uso de anticoncepcionais durante muito tempo têm uma tendência de desenvolver câncer maior do que a outras pessoas que não usaram anticoncepcional. Tá? Então, existem estudos que mostram isso. Se você tem caso na família que já apresenta, né, câncer, então, eles falam que não é aconselhável você usar anticoncepcional oral. Por quê? Porque você vai aumentar a probabilidade de desenvolver um câncer. Não quer dizer que você vai tomar anticoncepcional e vai ter um câncer. Não, não é assim. Né? Porque a biologia não é uma ciência tão exata assim, né, gente? Tem vários fatores que podem levar você a desenvolver um câncer, mesmo sem ter a carga genética, né, gente? Tá bem? Mas aumenta a probabilidade. Como aumenta a probabilidade de ter um câncer, então eles não aconselham você a usar. O anticoncepcional, se você pegar a bula do anticoncepcional, ele esclarece com uma facilidade imensa a quantidade de efeito colateral que tem. Tá? Então, é aquela questão do custo-benefício. Tá? O que eu ganho com anticoncepcional? Tá, eu ganho uma probabilidade de evitar a gravidez. Mas qual é o custo para a minha saúde? É isso que tem que ser discutido com um ginecologista.
tá? Por quê? Porque só o ginecologista vai conseguir dizer para você, mediante os seus exames, mediante o seu histórico, né? O que é que você pode fazer ou não, o que é mais adequado para a sua saúde, tá? Então, não comprar anticoncepcional assim, aleatoriamente, sem você ter ideia do que ele pode te levar, tá bom? É isso. Bom, nós temos uma interação aqui, que eu já compartilhei com vocês, alguém já está escrevendo aqui, né, gente? Eu vou deixar você fazendo aqui a alteração, é um método de barreira, né? Sandrinha, com a hora, né, professora? Sandrinha, rapidinho. A Lorena está perguntando assim, professora, tem idade certa para tomar um anticoncepcional? Então, Lorena, bom, idade certa a gente não tem. Por quê? Porque, às vezes, o anticoncepcional também é usado para regular fluxo menstrual, regular hormônios, apesar de hoje em dia ser muito discutido sobre isso, tá? Idade certa não tem, lógico, porque a menina menstruou, né? Mas é muito importante ter um acompanhamento médico. Eu vou dizer para vocês, antigamente, né, se usava muito o anticoncepcional para os cistos ovarianos. O que são cistos, gente? O que são ovário policístico? Às vezes a menina está liberando o ovócito, né? Mas ela não libera o ovócito totalmente porque não teve carga hormonal, porque vários fatores. Então, fica ali naquela região um cisto. Tá? Então, existe ovário policístico, ou seja, ovários que têm um monte de óvulos que não conseguiram ser liberados. Mais ou menos assim, tá? E aí, o que acontece? Antigamente, se usava anticoncepcional para evitar, para tratar esse tipo de patologia. Hoje já se usa os chamados, vamos chamar assim, inibidores de receptores de insulina do ovário, que é o cloridato de metformina, que também é usado para o tratamento do diabetes. Por quê? Porque o ovário ele tem um monte de receptores de insulina. Existe uma relação que a gente não sabe qual é a relação ainda exata, mas a metformina ela é muito mais eficaz nesse sentido do que o próprio anticoncepcional. Tá? Tem alguns efeitos colaterais, sim, mas ela é mais eficaz. Mas, sim, pode usar anticoncepcional para regular o seu hormônio. Tudo isso mediante exames sérios, acompanhamento sério e muito cuidado, porque o anticoncepcional tem muito efeito colateral. Tá, gente? Não que o remédio não tem efeito colateral. Todo remédio tem efeito colateral. Você tem que avaliar o custo-benefício. Tá? Na Idade Média... Doutora, desculpa atrapalhar, é que eu perguntei porque eu passo em ginecologista, eu faço o exame certinho para ver se está tudo certo e tal. Aí minha ginecologista perguntou se eu queria usar o anticoncepcional para regular a menstruação, né? Só Sim. que meu pai, ele não quis porque ele falou que eu sou muito nova. Aí por isso que eu perguntei se tem idade certa, porque minha irmã toma para regular a menstruação. Eu concordo com o seu pai, né? Eu concordo com o seu pai porque tem muito efeito colateral. Sim. Tá? Aí então, ele não quis. Tá pensando na Eu sua também saúde. optei por não tomar. Isso. Ainda, né? Porque eu não tenho relação sexual, então, assim, para mim não vale a pena. Isso, seu pai está certo, porque você tem muito efeito colateral e está preocupado com a sua saúde, né? No futuro. E eu faço sempre exame. Eu sempre peço para fazer exame. Exatamente. É aquele negócio, gente, custo-benefício. Né? Laura, na Idade Média, as mulheres tinham algum método para não engravidar? Na Idade Média, Laura, a idade, né, a mulher vivia muito pouco. Então, as mulheres casavam com 13, 14 anos. Era assim, menstruou, já podia casar. E vocês sabem que gravidez na adolescência leva a um monte de problemas. A mortalidade das mulheres era muito maior que 50%. Gravidez, parto, era quase um atestado de óbito. Tá? Então, as mulheres morriam muito. Porque não existiam métodos, já existia o coito interrompido, só que as mulheres, né, na Idade Média, elas eram tidas como
reprodutoras. Era muito comum uma pessoa de muito maior idade, né, uns 30, 40 anos, um homem, casar com uma menina nova para ter, geralmente, filhos. Tá? As prostitutas, elas usavam o coito interrompido, ou, se não, realmente ter filho e não viviam muito tempo. Lembra que a gente imagina assim, como é que elas faziam e tal, mas a média de vida das mulheres na Idade Média era 20, 25 anos no máximo. Essas aquelas que tinham condição financeira boa. A maioria morria ainda na adolescência. Tá? Então, se avaliar como é que elas faziam, a gente tem aquela ideia das mulheres velhas, senhoras que viviam até 80, isso não existia na Idade Média, gente. Na Idade Média, tanto para o homem quanto para a mulher, a expectativa de vida era muito baixa. Mas mais baixa ainda. Tá? Então, a gente não tem muita informação sobre isso, como elas faziam realmente. Existiam algumas práticas, alguns trabalhos que mostram que preservativo existia desde o Egito Antigo, tá? Algumas figuras lá que os arqueólogos colocam, mas não tinha nada escrito, né, lógico, lá sobre isso. Tá? O que a gente sabe realmente de registro histórico, que a gente pode usar em saúde pública, né, é a questão do tempo de vida. Tá? Então, as pessoas viviam muito pouco, a gravidez da adolescência era uma gravidez sem acompanhamento nenhum, tinha muita infecção também. Tá? As prostitutas, elas eram acometidas de muita infecção. Doenças como sífilis, era muito comum, até mesmo os reis tinham sífilis naquela época, né? Aqueles senhores feudais, todos tinham sífilis, a maioria deles. Então, muitas infecções também ocorriam naquela época, que levavam a óbito. Né? Tanto o óbito da mãe, quanto o óbito das crianças também. Era muito difícil, quando chegava a 5 anos de idade. Tá? Bom, gente, mais alguma coisa? Professora Rosália, eu estou acabando com a sua aula, professora Rosália. Não, tudo bem, minha querida, estava interessante também. É bom elas perguntarem, né? Uma pessoa que sabe. Olha como tem interação aqui. Olha só. Olha. Tá vendo? Brava. Vamos ver aqui no outro. Olha só. É que eu não estou... O que está falando? Qual é a pergunta, Sandrinha? Eu não estou... Porque houve um probleminha com o tamanho. Deixa eu aumentar aqui. Opa, calma. Calma, quem está mexendo aqui, calma. Ó, agora ficou rosinha, porque tem alguém mexendo também, tá? Os métodos contraceptivos garantem a prevenção contra uma gravidez indesejada. Esses métodos não são recentes, mas existe de forma de prevenção também na antiguidade, existe. Acredita-se que os primeiros métodos utilizados por um método anticoncepcional está mesmo na Bíblia, tá? Mais antigo. Coito interrompido, tá? É o mais antigo realmente utilizado. Gente, quando você fala da Bíblia, tá? Para o judeu, o coito interrompido não pode ser feito, tá bom? Coito interrompido para um judeu não é prática aceitável. A Torá proíbe de forma veemente o coito interrompido, tá bom? Porque, de acordo com a Torá, a relação sexual deve ser para fins de reprodução. Tá bem? Então, o coito interrompido, até a perda do líquido seminal, é realmente totalmente não permitido pela Bíblia, tá bom? No caso dos judeus, né? No caso da Torá, tá bem? Nem hoje isso é permitido. Imagina lá na época antiga, tá? Bom, aí já é química, né, professora? O próximo é química. Então, vamos lá, minhas crianças, porque a aula aí, Isso, tá. Espero que dê tempo. Porque já são 12h20. Então, vamos lá, gente. Posso compartilhar o game, professora? Quer compartilhar? Mas eu não expliquei a matéria. É melhor explicar primeiro? Ou já vai compartilhar? Compartilha, vai. Compartilha que depois a gente faz. Se não der tempo, aí eles fazem depois, mas compartilha o game.
Bom, vou compartilhar alguém para vocês aqui, tá bom? Isso, tá ok. Então, vamos lá, ó, gente. A nossa aula de hoje... Isso. Bom, gente, bom dia, né? Porque ninguém almoçou, então ainda é bom dia. Então, olha lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre transformações químicas usando equações químicas balanceadas, tá? Então, a habilidade dessa aula, vai ser representação dos símbolos, dos elementos e nas equações químicas, balanceamento das equações químicas. Então, põe na outra página, que aí eu já vou falando, Sandrinha, por favor. Sim, professora. Obrigada, minha querida. Então, vamos lá. O que é balancear? A palavra balancear vem de equilíbrio. Então, você vai... Eu vou fazer um resumo aqui disso tudo que está escrito aí, tá? Então, balanceamento químico nada mais é do que você colocar tanto produto quanto reagente na balança. Eles têm que estar em equilíbrio. Mas quem é produto e quem é reagente? Sandrinha, por favor, passa na outra folha que tem uma equação e eu vou explicar. Olha lá, balanceamento da equação. Então, olha, vamos ver ali embaixo, ó. O ácido sulfúrico, que é H2SO4, mais o hidróxido de alumínio. Depois, aqui na próxima, a gente vai começar a falar sobre base, sal, ácido, vou explicar para dizer quem é um e quem é outro. Então, aqui, ó, o H2SO4 é o ácido sulfúrico, mas a L2OH3, ele é uma base, é o hidróxido de alumínio. Tudo que está à esquerda vai ser o reagente. Esse é o reagente, que a Sandra está aí grifando aqui com o círculo. Passou da flecha, é o produto. O que é o produto? É o que é formado do reagente, tá? Então, olha, formou o sulfato de alumínio, tá? Que é o Al2SO4,3 mais água. O que é isso? Essa equação é uma equação de um sal, tá? Como é que é formado o sal? Formado pelo ácido mais a base, que vai formar sal, que é o produto, mais a água. Todo sal forma água. Por que forma água? Porque é a reação entre o H do hidrogênio, lá do ácido, mais o OH da base. H do ácido mais OH da base forma a água. Tá? Mas aí a gente vai fazer depois. Vou procurar depois direitinho aí o mapa conceitual disso. E aí a gente faz, aí eu vou explicar direitinho. Então, olha só, o que vai acontecer? Isso aqui, o que está à esquerda é o reagente, e o que está à direita é o produto, tá ok? Olha só, aqui tem vários exemplos, isso aqui é um. E o balanceamento, vamos balancear de acordo por método de tentativa. O que é o método de tentativa? Você vai tentando até dar certo. Mas como é feita essa tentativa? A tentativa ela é feita por números múltiplos, não é somatório, é multiplicação. Tá ok? Essa multiplicação é colocada na frente do elemento. Por exemplo, aqui, ó, H2SO4. Esse daqui a gente chama de. Isso aí que a Sandrinha está circulando, a gente chama de coeficiente. O coeficiente é sempre posto na frente, sempre. O balanceamento é sempre colocado na frente. Olha lá, também da base, que é o 2 ali que a gente vai calcular, tá? É 2 ali, tá na frente. Olha lá. Começa sempre a estrutura pela estrutura maior, com maior quantidade de átomos, tá bom? Você sempre deixa para balancear o oxigênio e o hidrogênio no final, tá? Porque ele é sempre em maior quantidade, tá? Olha lá, atenção. Os coeficientes estequiométricos são os índices, então é aquilo que fica na frente,
Tá bom, gente? Olha lá, o que a Sandra está assinalando. Lá em cima também, isso, Sandra. Olha lá, lá em cima do hidróxido de cálcio, coeficiente estequiométrico, ó, tá mostrando, é o que fica na frente, tá? A gente chama de coeficiente estequiométrico. Então, o balanceamento ele é feito assim. Você tem que, por exemplo, no caso do cálcio, aqui lá em cima, ó, eu tenho. Vamos começar aqui, isso, Sandrinha, vamos começar devagarinho para o pessoal entender. Olha só. Lá no joguinho, no game, vai mostrar isso também, né, professora? Dá para mostrar aí, então? Deixa eu. Vamos abrir lá, então? Tá aberto aqui, né? O pessoal tá vendo? Tá, então vamos lá. Abram lá, pessoal. Aqui, né? A Laura tá aqui. Ela já tá no jogo? Já. Quer começar o jogo? Então vamos fazer, assim fica mais fácil. Muito bom, ótimo. Deixa eu abrir aqui o nível 1 aqui para mostrar. Ó, aqui abriu o nível 1, tá? E aí a senhora pode, então, mostrar para a gente como é que faz, porque aqui tem o coeficiente, ó. Tá? Ó, a Sandra é mais expert, viu? É a primeira, eu já entrei com ela, mas ela é mais expert que eu, tá? Se eu fizer alguma coisa errada, ela me corrige no sentido do jogo. Olha lá. O primeiro é hidrogênio. Quem está aí no joguinho, eu li o nível 1, tá bom, gente? É hidrogênio mais flúor, vai formar o ácido sulfídrico, ok? Mas nós estamos no ácido clorídrico, professora. Hã? Nós estamos no ácido clorídrico. Vê na sua lousa digital que está compartilhando esse aqui. Ah, tá. Nós estamos no é o 2? Então, também tem um. Não, a senhora já fez anterior, professora. Nós estamos aqui começando ainda. Dá uma olhadinha na sua lousa digital. Não, eu já vi a lousa digital. Só que no meu nível 1 está o ácido fluorídrico. A nossa visão pelo Google Meet? Não sei por quê. Bom, tudo bem, então, vai. Não tem problema. Aí você marca. Peraí que eu vou mostrar para você. É porque o meu está dando do ácido fluorídrico. Peraí, calma, que você vai ver o ácido clorídrico já. Peraí, calma. Eu não sei por quê. Você vai ver o ácido clorídrico, professora. Aí o ácido clorídrico. Peraí. Está compartilhando agora. Está aqui, tá. Achou? Não se preocupe. Espera um pouquinho. Porque o meu tá. Se preocupa em ver o Meet. Todos estão olhando aqui? Nós temos 3 alunos, tá? A Laura, o Lucas estão aqui. A Lorena, que não está aqui, está visualizando? Professora? Espera um pouquinho. Não, eu estou vendo aqui porque eu estou no nível 1. Não, professora, esquece o nível, professora. Olha aqui a lousa pelo Google Meet. Tá bom. Tá ok, então. Tudo bem. Então, vamos lá. O que acontece? Olha só, eu tenho os coeficientes aqui são todos zeros, ok? Então, o ácido clorídrico, que é o primeiro aqui, o HCl, esse é o ácido clorídrico, tá ok? Ele é o reagente, tá? Tem a flecha, aí ele foi separado, tá? Ele formou hidrogênio, o gás, né, gás hidrogênio, mais o gás cloro, Cl2. Como eu vou fazer o balanceamento? Vamos deixar, como aqui o Cl2 e o H2 são a mesma quantidade, né, eu tenho 2 de hidrogênio e 2 de cloro, e do outro lado eu não tenho, eu só tenho 1 de cloro e 1 de hidrogênio, o que vai acontecer? Onde eu tenho mais? Eu tenho mais no produto. Eu preciso para balancear o reagente, tá certo, gente? Estão entendendo o meu raciocínio? Ó, aqui está o produto, gente. Isso, ó, o produto aqui é o que está depois da flecha. Tem 2 cloros aqui. Como é que eu vou fazer para ter 2 aqui também? Isso, eu vou precisar de 2 aonde, gente? Pode abrir aí o áudio para vocês entenderem. Ela não está conseguindo ver. Então, vamos lá. Olha só, ela disse que não está conseguindo ver no Meet. Por quê, Laurinha? É porque ela já está lá.
A minha tela aqui tá toda preta. Não é pra ir pro jogo? Eu não tô ver você fazendo. Sai do jogo e volta Ai, pro Meet. Peraí. Sai Eu vou do sair jogo, filha. rapidinho e eu volto. Já tinha acontecido isso na aula passada. Eu vou desligar e vou voltar. Tá bom. Tá ok. Então, voltando ali, vamos voltar. O reagente é o HCl, tá bom? É o reagente. O reagente vai formar o produto. O que ele formou? O HCl formou o gás hidrogênio mais o gás cloro, ok? Cl2. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o reagente é o HCl e o produto é o H2 mais cloro 2. O balanceamento, o que é? É você ter a mesma quantidade no produto quanto do reagente, ou vice-versa. Aonde tem a maior quantidade? É no produto ou no reagente? Alguém pode me responder? Abre aí No os produto, Isso. Quanto eu tenho de hidrogênio? Pode abrir o áudio, gente. Quanto eu tenho de hidrogênio no produto? tem um. Não, produto. H2, eu tenho 2. A2. Isso. E o cloro, quanto eu tenho? 2. Quanto eu tenho no produto? 2. E no reagente, quanto eu tenho? Isso, Pedro falou 2. Isso, Camila, isso, Pedro. E no reagente, quanto eu tenho? Me ajudem. Quanto eu tenho de hidrogênio? 1. E o cloro? No reagente, quanto eu tenho? Tenho? 1, muito bem, Pedro. Isso, 1. Eu preciso ter 2 de um lado e 2 do outro. É sempre número múltiplo. Qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 2? Brava, Camila, 2. O 2 você vai pôr na frente do HCl, que é o coeficiente. Eu falei, o número vai sempre na frente. Esse 2, ele vai multiplicar, vai aplicar o... Vocês lembram na matemática lá o chuveirinho? Ou a distributiva, você vai distribuir esse 2 tanto para o H quanto para o Cl. Então, 2 vezes 1 do hidrogênio é 2. Você já não tem um 2 ali? Do outro lado, no produto? Não tem? Isso. Não tem 2? Você pode tirar esse 0, se você quiser colocar, você coloca 1, tá? Na frente do hidrogênio. Isso, Sandra. Olha só. Vamos? Isso. Você vai multiplicar também o Cl lá no produto, tá? No reagente, desculpa. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. O balanceamento foi feito. Deu para entender que foi feito aqui, gente? Entenderam? Tá clareando melhor. Acho que vai ter que fazer mais alguns aí, hein? Não, a gente faz, olha lá. Para falta de uma, a Sandrinha fez até 3, tá ótimo. Olha só, a próxima, gente. Isso, igualou os lados. Muito bem, Camila, isso mesmo. Olha só, eu tenho o clorato de potássio, tá ok? Mais PCl3, que vai formar o Cl2. Então, o que acontece ali, gente? Vamos ver, não tem hidrogênio, não tem oxigênio, sempre deixa para balancear no final. Mas olha, aonde que eu tenho maior quantidade? Se você somar desse lado, do lado do reagente, quantos fósforos eu tenho? O fósforo é o P. Quantos P's eu tenho, gente? Fala aí. No produto? Muito bem, Camila. E no produto, quantos fósforos eu tenho? Não, Lucas, não. O cloro. O cloro, Lucas. O que acontece no cloro? O PCl3, o Cl3 é para o cloro, tá bom? O P eu só tenho 1.
Fosse 3, se estivesse entre parênteses, que vai aparecer um caso depois, lá na frente. Então, olha só, o P no produto eu tenho só 1. E no cloro, quanto eu tenho? Quantos cloros eu tenho no produto? 5. Por que, brava? Por que 5, Laura? Ó, 3... Não fui eu, não, foi a Camila. Ai, desculpa, Camila, desculpa, é que eu vi movendo ali, eu não vi que era você, desculpa, ó. 3 mais 2, 5. Isso no produto, certo? E no reagente, quantos cloros eu tenho? 5, muito bem. Foi você que falou, Pedro? 5, né? Então, o que acontece? O P eu tenho 1, tenho 1 do P do produto, tenho 5 cloros no reagente e 5 cloros no produto. Não está balanceado? Preciso fazer alguma coisa? Não. Tá? A única coisa, como a Sandra fez, posso colocar 1, mas como 1 é neutro, não há necessidade, mas é usado também, ó. Então ficou 1, 1 e 1. Por quê? Tudo que é multiplicado por 1 é ele mesmo, ó. 1 vezes P dá 1P, né, ó. 1 vezes 5, 5. Aí, se você for multiplicar do outro lado, vai dar tudo igual. Entenderam o que eu falei ou não? E ele está balanceado. Entenderam, crianças? Professora, então não pode mexer que nem nesse 3 e nesse 2. É só na frente que pode mudar. Isso, você vai mexer na frente. Embaixo não muda nada. É só na frente, é só no coeficiente. Tá ok? Deixa aqui, ó. Tá? Isso, você está fazendo balanceamento, está fazendo o coeficiente, está mexendo no coeficiente, tá? Esse game aqui, ele é de balanceamento. O que está fazendo aqui é justamente alterar o coeficiente para que você tenha a mesma quantidade de fósforo aqui, a mesma coisa. Então, eu tenho 1 aqui, tenho que ter 1 aqui. Eu tenho 5 cloro, eu tenho que ter 5 cloro aqui também. Então, o que eu tenho tem que ter a mesma quantidade na direita. E eu só posso mexer no coeficiente, que é esse material. Na frente. Tá bom? Isso. Vamos checar? Vamos lá? Vamos lá. Eba! Vamos. Acertou. Olha lá. Balanceado. Passa para o próximo, Sandra. Ih, agora tá difícil. Bom, aí, gente, primeiro, vamos balancear, método de tentativa, gente, não deu certo, apaga, no caso, né, e faz de novo, porque é tentativa, tenta dar certo, ok? Então, vamos ver lá, ó, vê o C quem é? O C é o carbono, justo? Quantos carbonos eu tenho, quem é o reagente, do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Brava! E o produto? Direito. Ok, Camila. Então, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho no meu reagente? 2. Isso. E no produto? 2. 2. Muito bem. Tá certo, não tá? Uhum. Tá certo, né? 2 e 2. Tudo bem? Estão enxergando o que eu estou enxergando? Hein? Sim. Ok. Agora vamos ver. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente, gente? 4. Isso. E no produto? 6. Brava. Então, presta atenção, gente. Olha só. Eu quero achar o número no meu reagente que multiplica por 2 do hidrogênio e somado com 2 dá 6. Coloca 2 no reagente e 2 no produto, que vai dar a soma, vai dar o balanceamento certo. Como é que você falou? Colocar 2 no reagente e 2 no produto, porque aí no reagente vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. 4 mais 2? 4 mais 2 vai dar 6. Aí vai dar certo do outro lado. Isso, muito bem. No produto não vai precisar mexer nada. A única coisa que você quiser é pôr o 1 ali na frente. Isso mesmo, Camila. Olha lá. Sandrinha, vai lá, filha.
Põe lá 2 na O frente. mouse travou aqui um pouquinho. Ah, tá bom. Estou tentando mexer nele aqui. Vamos lá. Pronto, vai lá, professora? Pois não. Vamos lá, na frente do hidrogênio aqui meu Deus do céu, do reagente, põe 2, aonde falou a Camila. Isso. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. Põe um na frente ali do produto. Isso, ok. Olha só, então já tenho 6. E tenho 6 aqui, isso, certinho. Dúvida, gente? Deu para entender? Hã? Vamos checar se está certo, professora? Vamos, claro. Ei, Gostei desse joguinho. Povo, vocês estão entendendo? Ou estou falando do grego? Pedro, está entendendo? Lucas? Ah, muito bom. Então, vamos... Aquele exercício, eu dei um outro exercício também, né, Sandrinha? Tem, professora, tem um exercício aqui, mas estamos tão divertidos aqui com esse negócio. Tem esse daqui. Mas o tempo... Esse daí, já vou até ser sincera para vocês, é a atividade de vocês. Já que vocês estão aqui, vamos fazer todo mundo junto, é só responder e me enviar por e-mail, né? Lá por e-mail não, pelo Classroom. Olha lá, é a atividade, tá? É a atividade 2, essa daí, que está lá no Classroom. Olha lá, considerando-se... Ah, ok, Lorena, tá bom. Então, ó, ela falou que já enviou. Considerando-se a equação química não balanceada, então ela está desequilibrada. E admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. O produto, então, é o que está à esquerda ou o que está à direita? Respondam para mim. Direita. Isso. Então, você vai colocar 6 na frente do MgCl2 e 6 na frente do H2, tá certo, gente? Então, estão seguindo o meu raciocínio? Estão seguindo? Ok. O coeficiente, isso, Pedro, então, ó, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. Então, ele quer saber do teu lado esquerdo. Se você já colocou 6 na frente do produto lá, ó, é que não tem como fazer, né, Sandrinha? Será que dá para a gente colocar para eles entenderem? Isso. Então, ó, o 6 na frente lá do MgCl2, vamos colocar o 6. Isso. Ah, isso, meu amor, escreve aí, para eles enxergarem melhor. Isso. E também, isso, melhorou. E põe também, muito bem. E põe na frente, e... Tem que diminuir o tamanho aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho, peraí. Tá. Agora vai melhorar um pouquinho. Isso aí. Não, melhorou não, né, gente? Dá para entender, Sandrinha. Dá para entender, só para eles visualizarem. E também põe na frente do H2, do hidrogênio. Isso. Tá dando para enxergar, povo? Dá, né? Sim. Isso, olha só. Esse 6, ele multiplica tanto o Mg quanto o Cl, tá certo? É isso? Sim. Isso. Então, ó, 6 vezes Mg... 6. Eu tenho 6 Mg. Então, não tá, no reagente não está faltando? Para o magnésio? Tá. Sim. Então, você vai pôr... Se ali tem 6, aqui precisa de... 6. Põe lá, Sandrinha, o 6... Isso. Peraí. Vamos lá. Isso, muito bom, Sandra. Olha só. Presta bem atenção. 6 vezes 2 do cloro... 12. 12. Vamos ver o hidrogênio. 6 vezes 2... 12. Isso, olha lá. O HCl precisa de quanto para ficar 12, tanto para o cloro e tanto para o hidrogênio? Quanto que precisa pôr na frente do HCl?
12. Brava. Põe lá, Sandrinha, 12. Entenderam, Entenderam o exercício, povo? Eu tava pensando que era soma, eu tava mó doida. Antes dessa aula, eu tava fazendo soma em vez de divisão. Divisão. Multiplicação. Você tem que multiplicar. Ali a soma acontece se os elementos forem iguais. Por exemplo, em vez de ser, cloro, vamos pôr assim um outro exemplo, fosse o Mg, mas ali não seria com H, tá? Aí você poderia somar, ó, Mg mais HMg, mas não é H porque o H é positivo e o Mg também é positivo, não vai acontecer. Mas quando for no mesmo lado, tiver os mesmos elementos, você pode somar. Quando você coloca na frente, você multiplica, tá bom? O número na frente vai sempre multiplicar. Entendeu? Sim. Então, é alternativo. Na próxima aula, eu vou continuar com balanceamento, tá? E a gente vai fazer alguns exercícios. No Classroom, não vai ser assim, vai ser de multiplicação. Mas no exercício, como a Sandrinha agora está fazendo assim, que eu acho legal, vamos complicar um pouquinho mais para vocês entenderem, a gente faz assim, só de balanceamento, tá bom? Para vocês entenderem melhor. A Sandrinha, qual é a letra? Qual é a letra? Vamos ver se vocês entenderam. Letra C de cebola. Ixi. Brava, Camila, C. Só que eu queria que ficasse... Entenderam, gente? Agora sim. Não deu certo. Tem que tentar, foi muito... Tem que tentar o outro. Nem problema. Põe aquele do que a gente assinala, que fica tipo uma marcação. Vou colocar uma fita adesiva aqui. Esse aí, isso, a fita adesiva, pronto. Vocês entenderam, gente? Ó, aliás, essa turma é que gosta das notas adesivas. Então. Ó, próxima aula, que se Deus quiser será na segunda-feira, a gente vai continuar a respeito disso, que uma aula não dá muita coisa, tá? Mas na próxima aula a gente vai fazer mais... A Sandra, né, porque ela é manja disso aí pra caramba, vai complicar mais o balanceamento pra gente entender melhor, tá? Isso aqui são os mais simples. É só continuar o game, tá? Isso, tá. O game eu vou deixar aqui aberto, tá? E aí, quem tiver com tempo aí, pode continuar fazendo o game, tá bom? Vou deixar aberto aqui, ó, até começar a aula do segundo ano, que aí eu vou entrar com outro game, né? Então, vou deixar esse aqui aberto, vocês podem ir fazendo, tá bom? Vocês entenderam, crianças? Professora, manda o link de novo